Já pensou acordar um dia e uma vassoura tá custando R$ 50? Pois é, assim foi a hiperinflação no Brasil. Eu sou o Vinícius Bonfim e eu vou te contar uma história de como que as coisas funcionavam naquela época aqui no nosso país. Então vem comigo. Vale lembrar que esse tema foi sugerido pelo inscrito Luiz Augusto, então muito obrigado, valeu Luiz. Pra gente começar do zero a explicar essa época que é bem estranha aqui no Brasil, é preciso entender que a inflação é quando os preços do mercado sobem e a moeda de um país é desvalorizada. Dando um exemplo, R$ 100 hoje você compra 4 coisas, mas pode ser que amanhã você compre apenas uma coisa. E o que leva a inflação a ficar cada vez maior? Alguns fatores são quando o Brasil imprime dinheiro para poder pagar as contas, aí o país acaba tendo mais dinheiro do que produtos para vender e aí os preços ficam mais caros. Outro caso é quando o governo aumenta os impostos, fazem a gente pagar por isso e aí os preços das coisas sobem. Mas o governo não tem culpa sozinho nisso não. Outro ponto é quando as empresas produzem e não dão conta de produzir o suficiente pelo tanto de gente que quer aquele produto. Então fica muito dinheiro e pouco produto. Aí a empresa sobe o valor e você paga o mesmo produto, só que mais caro. Essas situações são mais fáceis e comuns de serem entendidas quando a gente fala que a inflação sobe. Agora que você já está craque no assunto de inflação, eu vou te explicar como foi a terrível época da hiperinflação no Brasil. Os números da inflação ganharam muita força entre os anos de 80 e os anos de 90. Para se ter ideia, em março de 1990, o Brasil atingiu 80% no índice, que é muita coisa. Os valores ficaram lá no teto. Fazendo uma comparação, em 2018, a inflação acumulada foi de 3,75%. É bem diferente, né? Isso estava acontecendo por causa da crise do petróleo e da expansão monetária na época do regime militar, que durou de 64 até 85. Então essas medidas que o governo brasileiro sofreu na época impactou diretamente na nossa economia. Então o que os governantes pensaram para poder resolver isso? Eles criaram planos econômicos para tentar salvar a economia e controlar esse número. Os planos que eles criaram foram o Plano Cruzado 1 e 2, Plano Bresser, Plano Verão, o terrível Plano Collor e depois o Plano Real, que aí deu uma melhorada nas coisas. O Plano Collor é famoso e já deixou os brasileiros de cabelo em pé na época. Depois de várias tentativas do governo em melhorar a inflação, o presidente Fernando Collor de Mello, em 1990, tinha criado uma medida que ia confiscar cerca de 50 mil cruzeiros, que representa R$ 5.000 hoje. O Plano Collor ficou mais conhecido pelo bloqueio dos valores acima de 50 mil cruzados novos depositados em contas correntes e poupanças. Mas o pacote de medidas que pretendia controlar a inflação também mudou o fator de correção das cadernetas. O novo índice deveria valer a partir do dia 16 de março de 1990, mas os bancos usaram o novo percentual, que era bem menor que o anterior, para corrigir os depósitos desde o dia 1º. O prejuízo para o poupador foi de aproximadamente 40%. Então eles iam lá na sua conta do banco. Caso você tivesse esse dinheiro ou mais do que isso, o governo simplesmente ia arrancar de lá, deixar você sem nada para poder pagar as dívidas e salvar o país da inflação. Até hoje tem gente atrás do próprio pagamento na justiça. Dá para acreditar nisso? Sem contar que nessa mesma época ele privatizou 18 empresas brasileiras. Ou seja, empresas que eram do governo e passaram a ser privadas, a ter um dono. Muitos funcionários públicos foram demitidos e o Brasil encarou um verdadeiro fracasso na economia. A coisa começou a reagir no Plano Real mesmo, que foi implantado em 93, mas ele teve resultado só em 99, no governo do Fernando Henrique Cardoso, quando o Brasil criou o câmbio flutuante, metas fiscais e metas de inflação. Essas três medidas não deixam a inflação passar de uma margem considerada segura e ela opera de acordo com a necessidade de compra do mercado, sem comprar e nem produzir em excesso, sem necessidade. E é isso que a gente está vivendo hoje em dia. Mas então, como que era a vida naquela época hiperinflacionada? Os preços variavam tanto que o salário acabava muito rápido. Então as pessoas começaram a ter o hábito de fazer a compra do mês nos mercados. Coisa que a gente vê hoje em dia. Porque os preços eram anunciados numa terça-feira, as pessoas iam correndo, compravam tudo, porque na quarta esse valor já podia ter aumentado em mais de 50%, 100%, 200%. Então você já pensou um saco de arroz custar R$ 10 hoje e amanhã 60? Então era isso. Tinha filas gigantescas nos mercados, nos postos de gasolina, e com isso fazia com que os produtos faltassem absurdamente nas prateleiras. O que o mercado fazia então para resolver? Ele deixava você levar só uma caixa de leite, por exemplo, só um saco de arroz. Os mercados até escondiam os produtos. Uma outra curiosidade interessante é que um brinquedo podia ser mais caro que uma coisa de verdade. Um fogão, por exemplo.
Então, se os valores já eram uma bagunça, você imagina para quem trabalhava no mercado. Os funcionários tinham que ficar trocando todas as etiquetas dia após dia. E isso era feito na mão, porque os códigos de barra só surgiram em 1983. E se hoje a gente ama uma promoção, naquela época era algo muito, mas muito valioso. São para as ofertas de qualidade real. Margarina Doriana 500 gramas 42.900. Leite Longa Vida LG 1 litro 29.900. Coca-Cola ou Pepsi-Cola 1 litro e 25 sem casco 19.800. Bombons especialidades Nestlé 400 gramas 99. Papel higiênico Camélia com 4 24.900. Real, o seu super de todos os dias. Quando anunciava até uma vassoura que estava em promoção, as pessoas corriam para comprar, porque não dava para perder a oportunidade. E quem saiu ganhando com toda essa situação foram os bancos, que eles abriram cerca de 1.078 agências entre 85 e 1994. Bom, isso tudo foi uma verdadeira loucura. E como que você acha que isso seria hoje em dia? Manda nos comentários para ver a criatividade que vocês têm. Se você gostou do vídeo, deixa um like e se inscreva no canal para a gente ficar informado de uma forma fácil e bem interessante. Então a gente se vê nas próximas e até mais.